E meus amores, sejam muito bem-vindas lá no meu sofá. Muito prazer, eu sou a Noelle Gomes. E se você não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou terapeuta há 23 anos, sou mentora, palestrante, sou um tantão de coisa. Mas aqui no meu sofá é um lugar onde a gente, de forma muito íntima, descontraída, sem maquiagem, às vezes de moletom, para conversar como se você estivesse aqui no sofá da minha casa. Então seja muito bem-vindo a essas conversas que eu falo que são urgentes, essenciais e que fazem bem para a alma da gente. Hoje eu escolhi um tema que aconteceu essa semana. Essa semana, atendendo uma cliente, ela me fez a seguinte pergunta: Nó, por que a gente tem tanto medo de brilhar? Por que a gente tem tanto medo de se expor? E eu fui explicar para ela que dentro da visão ancestral, o nosso maior medo é realmente de brilhar. Porque quando eu brilho, eu vou ter que lidar com coisas que não me ensinaram a lidar. Então eu quero falar sobre isso. Então, puxa sua cadeira, pega papel e caneta, porque eu aposto que algum insight aqui vai te ajudar a destravar esse lugar do medo de se expor, de se colocar e de se posicionar. Amada, a primeira coisa que você precisa saber é que desde que o mundo é mundo, a gente está sendo criada, né, dentro de uma estrutura. Sua avó foi, sua mãe foi, você foi. E se você não ficar muito esperta, vai criar seus filhos dentro dessa estrutura de que a gente consegue lidar com a escuridão, a gente consegue lidar com o mais ou menos, com a migalha, mas a gente não aprendeu a lidar com a abundância, a gente não aprendeu a lidar com os nossos dons, nossas virtudes, nossa luz, porque a gente aprende desde criança que a gente não pode chamar atenção. Poucas foram as crianças que foram incentivadas desde pequena a serem líderes, a falar sobre seus desejos, sobre seus sentimentos, a se expressar com verdade. Essas crianças que aprenderam isso normalmente vão vir de um lar que é muito funcional, onde cada pessoa ali da família vai ocupar o seu lugar e ela não vai ser punida por ser quem ela é. Mas essa não é a verdade da maioria de nós, né? A gente veio, muitas de nós, de um lar disfuncional, e aí a gente vai entendendo que ser a gente em algum momento não é muito fácil, não é muito bonito, às vezes não é muito legal. Que ser a gente mesmo, às vezes, agrada a pessoa que a gente mais ama, que é nossa mãe, nosso pai, a pessoa ali que nos cria. Então, desde novinha, a gente vai aprendendo a esconder essa inadequação que a gente sente na essência. Então, por exemplo, pode ser que você, assim como eu, foi uma criança muito expansiva, que conversava com todo mundo, que ria para todo mundo, que era muito alegre. E aí, quando você foi crescendo, às vezes se incomodava sua coleguinha de sala, um professor, às vezes se incomodava uma tia, uma prima, e essas pessoas falavam: ai, você é demais, fala baixo, para de rir tanto assim. O que você quer, na verdade, é chamar a atenção. E você foi percebendo que aquilo que você era não era bom o suficiente. Outras crianças vão ser mais introvertidas e aí, naquela introversão de falar menos, de falar baixo, também são criticadas por serem assim. Ah, você devia falar mais, você devia ser mais comunicativa, você devia, e você devia, e você devia. Aqui eu sei que cada um teve uma história. Mas é porque, na verdade, no final é tudo a mesma coisa. Quando você era, né, ali criança, jovem, você entendeu que quem você era não era bom o suficiente e que você precisava ali às vezes passar por uma mudança. E foi aí que você começou a ter medo de si mesma, medo das suas ideias, medo da sua ousadia, medo da sua ambição. E o que eu quero te dizer é que você não é a única, né? 90% de nós vai passar por esse lugar de medo de se expor, ser criticada, ser julgada, ser humilhada, medo de mostrar toda a sua luz e levar pedrada, né? Levar um hate na internet, tudo mais. Só que qual é o nosso papel? Né? A gente vai passar o restante da vida se escondendo, sendo para os outros aquilo que eles querem que a gente seja, ou a gente vai retomar esse lugar de autenticidade? Eu tenho estudado muito vulnerabilidade, tenho estudado também muito sobre pacto da mediocridade que a gente vive nele, e essa construção e essa busca por uma vida sublime, porque é isso que eu quero para mim. E acredito que você queira, né? Aí a mesma coisa. Então eu tô aqui hoje para te contar que o seu medo de brilhar, o seu medo de se expor, ele nasce lá na infância, mas agora isso tá na sua mão. E você vai ter que tomar uma decisão que eu sei que ela é muito difícil, porque é uma decisão de desagradar. E aí você vai ter que colocar na balança, né? O quanto que você está perdendo por agradar as pessoas e ficar triste e ficar escondidinha.
E o quanto aí você vai perder, mas também ganhar em ser quem você veio para ser, né? Em falar a sua opinião, claro que com bom senso e educação, não é mesmo? Em às vezes estudar uma coisa que você sempre quis, vir aqui para a internet falar e trocar com as pessoas, eu não sei. Mas você sabe. E aí o meu convite para você, amada, é realmente olhar para si e se perguntar: até quando eu vou me adaptar, né? Ali é o limite de luz que o outro suporta em mim. E será que vale mesmo a pena? Eu tenho olhado muito para esse lugar de expressar a minha luz, meus dons, minhas virtudes, e tem sido desafiador, né? Algumas pessoas ficam muito incomodadas, mas em compensação chegam outras que, pela sua coragem, elas também começam a ter coragem de ser quem são, de falar sobre as suas verdades, de abrir o coração, de trazer trabalhos incríveis para o mundo. Então, é um convite que eu quero fazer para você. Quando você não brilha, quem ganha? É uma boa pergunta, não é? Quando você fica escondidinha, escondendo os seus dons, talentos, inteligência, beleza, quem é que ganha com isso? Porque não é você, mas deve ter alguém ganhando. Essa é a primeira pergunta que eu quero que você faça. Porque a partir do momento que eu reconheço quem ganha com a minha pequenez, quem ganha quando eu me escondo igual um caramujo, eu posso escolher diferente. É claro que essa escolha é feita por mulheres adultas, que vão se responsabilizar por aquilo que vai chegar. Eu desejo isso para você, do fundo do meu coração. Que você hoje tenha coragem de se perguntar quem anda ganhando com a minha falta de brilho, quem ganha quando eu me apequeno, quem ganha quando eu me escondo, né? E aí você começar a ter a coragem de ser quem você é. Isso é autenticidade. A autenticidade é quando eu fico em paz com quem eu sou, quando eu fico em paz na minha própria pele. E é a coisa mais bonita que eu posso te desejar hoje.